Cero, RMT, VAL, COD e por aí afora. Quando o assunto é INSS de obra, a Receita Federal é campeã de dar show na gente com esse monte de sigla. Mas não te preocupa que no vídeo de hoje a gente vai desmistificar, vai desvendar um pouquinho sobre essas siglas de aferição de obra. Se tu caiu de paraquedas aqui, se tu ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. O meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para vocês. Toda segunda-feira tem um vídeo novo aqui no canal, justamente com o objetivo de mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem seus imóveis devidamente regularizados, devidamente averbados na matrícula do registro de imóveis, e também mostrar para engenheiros civis e arquitetos uma nova oportunidade de atuação dentro da sua área de formação. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo, se tu gosta do jeito que eu trago conteúdo aqui para vocês, deixa eu te pedir, já deixa o like no vídeo, já curte, já te inscreve, já compartilha, que cada vez que tu curte, que tu comenta, que tu compartilha, é uma maneira que tu mostra para o YouTube que o conteúdo é legal, que o conteúdo é bacana, que o conteúdo é relevante, e assim o YouTube entrega para mais e mais pessoas o nosso vídeo. E quanto mais pessoas tiverem seus imóveis devidamente regularizados, melhor para todo mundo. Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Então, antes de entrar no assunto do vídeo, deixa eu fazer mais uma pequena propaganda aqui. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do nosso e-book, o Mapa da Regularização. O e-book mais completo que tu vai encontrar no mercado digital sobre regularização de imóveis. Lá eu te mostro regularização na prefeitura, te dou os pulos do gato, os principais cuidados que tu tem que ter na hora de protocolar um projeto na prefeitura. Falo sobre INSS de obra, sobre averbação no registro de imóveis. Te dou uma ideia geral do mercado de regularização, precificação e ainda te dou a oportunidade de adquirir junto vários bônus que vão encurtar o teu caminho de entrada no mundo da regularização. Então, se fizer sentido para ti, já clica ali, já confere o material, fica à vontade. Então, vamos ao assunto do vídeo, vamos ao que interessa. Quando o assunto é INSS de obra, a Receita Federal é campeã de encher a gente de código. E a gente às vezes fica perdidaço, nesse meio de monte de sigla, monte de código, sem saber o que é, o que não é. Mas agora nesse vídeo rapidinho, eu vou te dizer, basicamente te dar o manual da Receita Federal com esses códigos, com essas principais siglas e o que elas representam na aferição de uma obra. Bom, quando a gente fala em aferição de obra na Receita Federal, a primeira coisa é o portal ECAC. A gente tem que acessar o portal ECAC e dentro do portal ECAC, a primeira etapa que nós temos que fazer é o CNO. O que é o CNO? É o Cadastro Nacional de Obras. O que é o Cadastro Nacional de Obras? O próprio nome já diz. A Receita Federal tem um cadastro onde todas as obras das prefeituras, as prefeituras lançam as obras através de um sistema SIS-OBRA-PREF, que comunica a emissão de um alvará, a emissão de uma carta de habite-se diretamente para o sistema da Receita Federal. Dessa forma, a Receita Federal sabe aonde saiu um alvará, aonde saiu um habite-se. Então ela atenta e diz, ó, aqui eu tenho imposto a recolher. Então o CNO é o Cadastro Nacional de Obras. Depois de feito o CNO, nós temos que partir para o SERO. O que é o SERO? É o Serviço Eletrônico de Aferição de Obras, ou Serviço Eletrônico de Regularização de Obras. A sigla é aferição, mas pode ser regularização também. O que é o SERO? O SERO é o sistema da Receita Federal onde nós vamos aferir a obra. O que é aferir a obra? Nós vamos classificar aquela obra ali, botar os dados de entrada naquela obra para calcular o imposto de INSS de obra. Então, o SERO é o sistema onde a Receita Federal, digamos assim, é o portal dentro do ECAC, em que a Receita Federal faz os cálculos do imposto devido de INSS. O que é o INSS de obra? Para começar também, o INSS de obra é o imposto daquela mão de obra que literalmente meteu a mão na massa ali e fez a casa, construiu a casa. É o imposto do trabalhador, é o imposto que tem que ser recolhido, né, da mão de obra que literalmente meteu a mão na massa e fez a casa.
Bom, dentro do Zero aí nós temos o quê? Quando a gente vai lançando os dados da obra no sistema, automaticamente o sistema da Receita Federal ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz, ele é muito rápido e muito ágil. Quando a gente vai lançando os dados dentro do sistema eletrônico de aferição de obras, ele automaticamente vai calculando o valor da aferição indireta. Tá? O que é o valor da aferição indireta? É o valor da aferição que tu deve se tu não aplicar nenhum fator de ajuste ou nenhum benefício que a Receita Federal te proporciona para reduzir aquele imposto de obra. Ah, mas quais são os benefícios? Fator social, fator de ajuste, né? Tem um planejamento tributário, uso de pré-moldado ou não pré-moldado, enfim. Aí tem que se entrar fundo na Instrução Normativa 2021 para ficar craque ali, estudar mesmo e saber se aprofundar exatamente como que a gente pode, dentro da própria Instrução Normativa, nos favorecer e favorecer os nossos clientes para estar economizando no INSS de obra, estar economizando no imposto final. Quando a gente se refere à aferição indireta, é um imposto sem nenhum benefício que é proporcionado pela própria Receita Federal. Então não tem esqueminha na hora de reduzir imposto. É tudo com a instrução normativa embaixo do braço, tudo legal. Bom, já falamos do CNO, falamos do Zero, falamos de aferição. O que nós temos? Quando a gente vai lançando os dados no sistema, aparece alguns valores. Aparece o COD. O que é o COD? É o custo de obra por destinação. Como é que funciona isso? O que é o COD? É assim, a Receita Federal ela tem uma tabela com todos os estados do Brasil, em que, mês a mês, ela vai atualizando os valores da mão de obra. Em cada estado, para a gente meio que falar a mesma língua e todo mundo entender o que eu estou falando, né, cada estado tem o seu CUB, que é o custo unitário básico da construção, que todo mês tem o CUB, que dá lá o valor da mão de obra, o valor do material e compõe lá o preço mais ou menos unitário do metro quadrado daquela construção. A Receita Federal usa o VAL, que é o valor atualizado unitário. O VAL é meio que se fosse uma média do CUB que a Receita atualiza todo mês lá no site dela, e que ela te dá ali aquele valor que é o que ela estipula que naquela região, naquele mês, está valendo um metro quadrado daquela construção. Então, com base no VAL, nós temos o COD. O COD, como eu já falei, é o custo de obra por destinação. Ou seja, a Receita ela pega a metragem quadrada, pega o valor do VAL e ela estipula o COD. Ou seja, ela multiplica e dá aquela... Ela é como se fosse o que a Receita estipula que vale aquela construção. Basicamente o COD é isso. É o quanto que a Receita acha que vale a tua obra. Esse é o COD. E aí, baseado no COD, nós temos o RMT. O que é o RMT? É remuneração de mão de obra total. O que significa isso? Vamos lá. Quando nós vamos aplicar algum benefício para abater o INSS de obra, para reduzir o imposto de INSS de obra, o valor que nós usamos é o valor de RMT. É a remuneração de mão de obra devida para aquela obra. Ou seja, é um valor que o próprio sistema da Receita Federal ele calcula como se fosse a remuneração devida para aquela obra. E aí, com o fator social, baseado na metragem quadrada da construção, né, para obras de até 350 metros quadrados, para nós conseguirmos aplicar e reduzir algum imposto devido do INSS de obra, nós temos que atingir 50% daquele RMT dado pela Receita Federal, dado pelo sistema de aferição. Quando a gente atinge 50% aplicando algum benefício, nós zeramos o imposto. Não é que nós zeramos o imposto, nós reduzimos o valor da RMT e automaticamente se reduz o valor a ser pago no imposto. Obras acima de 350 metros quadrados,
nós temos que atingir 70% desse RMT. Então, nós temos o RMT, que é a remuneração de mão de obra total, que é o quanto a Receita estipula que é a tua mão de obra para aquela obra. Nós temos o COD, que é o quanto a Receita acha que vale a tua obra. Nós temos o VAL, que é o quanto a Receita estipula que vale o metro quadrado da construção na tua região. Nós temos o CERO, que é o sistema no qual se faz essa aferição. Nós temos o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. E de cabeça, assim, eu não me lembro mais se tem alguma sigla tão mais difícil ou mais significativa que seja útil de compartilhar com vocês nesse vídeo. Então, a ideia inicial do vídeo é meio que desmistificar, né, esse monte de sigla que até para nós que às vezes trabalhamos direto com isso, às vezes nós ficamos assim, pô, é o valor do COD? Não, é o valor do RMT? Né? O que a gente pega, o que não pega, Então, assim, é meio complicadinho. Né? Então, imagina para vocês que não estão acostumados a lidar com o sistema da Receita Federal. Então, basicamente é isso. Eu espero que o vídeo tenha feito um pouquinho de sentido. Desculpa se me atrapalhei um pouquinho, se falei mais, falei de menos. Qualquer coisa, só deixar um comentário aqui. Já te convido a te inscrever no canal, a seguir, a compartilhar, que é uma maneira que tu tem de fortalecer o conteúdo aqui da gente, que está toda semana trazendo alguma novidade, alguma informação importante sobre regularização de imóveis. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Eu desejo uma excelente semana para todos nós.